Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, para a nossa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí a respeito de erros de leitura em instrumentos e algumas nomenclaturas que a gente pode utilizar para se referenciar a esses tipos de erros de leitura, tá? Então, o erro de medição, né, o que seria? Seria a diferença entre o valor medido baseado em alguma referência. Então a gente precisa ter um valor objetivo para que a gente consiga determinar se aquela nossa leitura está correta ou não. Caso a gente não tenha, né, essa noção de valores, né, a gente nunca vai conseguir determinar se o nosso valor está correto ou não. Tá? Então até a gente não conseguiria nem definir se o valor verdadeiro existe. Tá? Então, no nosso caso, né, como a gente trabalha em controle de processos industriais, então a gente consegue determinar alguns valores, tá? Então, esses valores podem ser, né, uma constante, uma aceleração, né, uma equação. A gente consegue determinar os erros de medição, tá? Então, para os nossos estudos aqui, nós vamos conseguir determinar esses erros. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de algumas nomenclaturas que nós utilizamos. Tá, então, o primeiro termo aí que a gente usa, né, para determinar as nossas medidas é a exatidão, que ela determina, né, o grau de concordância entre o valor medido e o valor verdadeiro que está sendo que vai ser coletado. Tá? Então, o pessoal usa muito, né, os termos em inglês aí na nossa área, né? Então, exatidão em inglês seria accuracy, ok? Então, a gente vai ter essas nomenclaturas aí durante as nossas aulas, tá? Então, o primeiro termo seria a exatidão, tá? Que a gente vai conseguir determinar, né? E também, em conjunto com a exatidão, nós temos o que nós chamamos de precisão. Então, são coisas um pouco distintas, tá? A nossa medida ela tem que ser precisa e exata, tá? Não dá para ela ser somente um ou outro, tá? Então, o que é a precisão, né? Ela é o grau de concordância de uma medição, né, conforme está escrito aqui, realizada várias vezes durante um determinado período de tempo. Tá? Então a gente precisa repetir essa leitura várias vezes para que a gente consiga ter a certificação que essa leitura está precisa ou não. Então a gente pode considerar que a precisão ela é uma medida de dispersão da nossa leitura. Então a gente vai conseguir expressar ela através do desvio padrão, variância, né, ou coeficientes de variação. Tá? Então, no nosso caso, né, para as nossas videoaulas, nós vamos usar o desvio padrão, como nós vimos na aula anterior. Caso vocês ainda não lembrem o que é o desvio padrão, dá uma olhadinha lá que tem até com alguns exemplos aí como calcular esses desvios. Tá? Outro termo importante que a gente utiliza aí na área de instrumentação, né, na área de leitura de variáveis de processo, é a faixa. O que seria a faixa? Seria um intervalo que a nossa variável de processo, né, ela vai poder receber esses valores. Tá bom? Então, ela vai ser no inglês, né, seria o uso da nomenclatura range, tá? O pessoal fala aqui no jargão da área range, tá? Então, nós temos a faixa de valores que o meu instrumento vai conseguir atribuir dentro de um determinado período, né? Por exemplo, aqui, né? Tá, essa daqui é a unidade, né, de milímetros de coluna de mercúrio, né? Então, para instrumentos, né, a gente precisa fazer certas regulagens aí, então ele vai trabalhar esse instrumento em específico, ele trabalha com essa faixa, né, com esse range de processo, de 0 a mais 400 miligramas de Hg. Tá? E daí essa faixa aqui a gente pode trabalhar ela de outras formas para converter em sinais elétricos, que é isso que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, quando a gente trabalhar a parte das conversões. Tá? E nós temos também outro ponto importante que seria a faixa dinâmica, tá? Que ela vai
fornecer para a gente a amplitude da nossa medição, né? Em inglês seria o span. Tá? Então, se a gente pegar aquele mesmo exemplo lá que a gente tinha a faixa de menos 60 a 400 miligramas de Hg, milímetros de Hg, perdão, a nossa faixa dinâmica vai ser o quê? A somatória dos dois, tá? Então, independente dele estar negativo aqui, né, a gente vai trabalhar isso daqui na forma de módulo. Então, ele vai ser os nossos 460, que vai ser a faixa dinâmica, aonde a minha leitura vai variar. Tá bom? Outro ponto importante, né, que a gente pode utilizar e deve utilizar na área de coleta de dados, né, de processo, seria a resolução, que vai determinar para a gente a menor mudança que um sinal ele vai poder ocorrer. Né? Por exemplo, o meu sinal ele pode variar de 1 em 1, por exemplo, 1, 2, 3, né, até 10, por exemplo. Ou ele pode variar em, partindo do 1, pode ser 1, pode ser 1,1, 1,2 e assim ele sobe, né, vai incrementando até chegar num determinado valor. Isso daqui é uma resolução, isso daqui é outra resolução. Então, o que seria a resolução, a definição dela? É a menor mudança incremental do parâmetro, de um parâmetro de entrada, tá? Que vai causar lá a detecção do nosso sensor. Então, quanto menor for esse espaçamento entre as trocas, posso considerar maior a resolução. Tá? A gente usa muito isso em conversão de sistemas digitais, né? Analógicos e digitais. Então, a resolução ela vai ser usada nesse tipo de trabalho, tá bom? Que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Outro ponto importante também é a esterese, que é o comportamento da saída do nosso dispositivo. Então, muitas vezes, né, a gente imagina que, né, nós temos aqui nossa variável de processo, ela chegou até um determinado tempo, né, um determinado valor, e depois, quando ela voltar para o zero, ela voltaria na mesma curva. Isso seria a teoria, né? Porém, às vezes, o que pode ocorrer é ela ter um pequeno desvio, ela não volta na mesma curva, tanto de um lado quanto do outro. Isso a gente entende por esterese. Então, ele é o comportamento, né, a resposta da minha saída no meu circuito, né, ou na minha leitura de dados, tá? Que vai ocorrer uma pequena variação aí nas nossas leituras, tá? Ou uma grande variação, vai depender muito de como está regulado este parâmetro. Só para vocês terem uma ideia, né, do que seria, né? Vamos analisar esse gráfico aqui. Então, a esterese, né, ela seria essa área aqui que a gente está visualizando agora. Tá, então o ideal seria ele sempre voltar, né, ao retorno do meu sinal no mesmo ponto aqui. Porém, não é sempre que isso ocorre, vai depender muito de cada característica aí dos nossos sensores. Então, essa área de erro de leitura aqui entre esse ponto que estava aqui com esse, a gente vai chamar de esterese. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!